Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos. E hoje nós iremos falar sobre dilemas do século XXI. Eita, existe dilemas? Existe, e não são poucos os dilemas que nós enfrentamos, não é verdade? E a seguinte pergunta e dilema. Se Samuel, ainda criança, trouxe uma palavra de Deus para a família de Eli, por que não deixar que nossos jovens também falem às famílias hoje? Essa é a grande pergunta. Então, meus amados, essa pergunta é poderosa e é sobre isso que eu quero refletir com você nesse dia, tá bom? O que diz a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 3, né? A Bíblia vai nos mostrar que Samuel, ainda um menino, servindo no templo de Siló, ele tinha provavelmente entre 12 e 13 anos, alguns chegam até a dizer que ele tinha entre 15 e 17. Vou ficar aqui com essa primeira de 12, 13 anos de idade. Era jovem demais aos olhos humanos, mas eu posso dizer uma coisa, que ele era maduro o suficiente para obedecer e ouvir a voz de Deus. Do outro lado estava quem? Estava Eli, o sacerdote já idoso, com mais de 90 anos de idade. Ele havia perdido a visão, já estava embaçada a visão dele, não enxergava tão bem. E não só isso, mas também havia perdido a autoridade sobre seus filhos Ofni e Finéias. Olha aí. Que foi que Ofni e Finéias fizeram? Desonraram o sacerdócio. Não respeitava o pai, não respeitava as coisas sagradas, não respeitava a Deus. E é justamente nesse cenário que Deus vai fazer. Deus vai resolver. Deus não bota pro tapete, Deus não vai empurrando, Deus resolve mesmo. E Deus fala com quem? Com Samuel. Um menino escolhido para ser o porta-voz de uma mensagem, aleluia, que mudaria, meus irmãos, a história. Qual foi a mensagem? Deus disse a Samuel que queria trazer o quê? Bênção? Aplaudir? Não. Deus disse que ia trazer juízo sobre a casa de Eli. Porque seus filhos haviam o quê? Se corrompido, meus irmãos, no sacerdócio, cometendo pecados graves. E Eli não os havia repreendido como esperado, como deveria. Muitas das vezes nós fazemos assim, passamos a mão nos nossos e trazemos juízo sobre os outros, chama-se parcialidade. As palavras de Deus, elas não foram parciais, mas elas foram duras, meus amados irmãos. Olha o que o texto diz. E o Senhor disse a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que a ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Naquele dia, farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Veja, no capítulo 3, do versículo 11 ao 13, Deus está dizendo o quê? Elogiando não. Samuel provavelmente deve ter ficado com medo, ele ficou de contar essa revelação a Eli, muito provavelmente. Afinal, ele é apenas o quê? Um menino trazendo uma palavra, trazendo uma mensagem, com muito rigor, ou seja, com juízo ao sacerdote já idoso. Mas ele insistiu, fale, Samuel. O que Deus falou com Samuel? Não escondeu o quê? Nada. Ele falou toda a verdade. E ele respondeu. Ele é o Senhor, faça o que bem parecer o quê? Aos seus olhos. Que triste, né? É como aquele mau funcionário que o supervisor chama para corrigir. Ele diz, não, se quiser você me demita. Veja que falta de maturidade. Mas veja só, Deus escolheu um jovem, e essa é a questão, de 12 anos para falar a um homem de quase 100 anos. Por que a nossa geração hoje não permite, né, que jovens ministrem a família? Veja bem. E eu quero dizer que isso nos ensina, meu irmão, que o Espírito Santo não se limita à idade. Além do Espírito Santo não se limitar à idade, ele não se limita à experiência, e muito menos à posição social de alguém. Se Deus usou Samuel naquela época, eu posso te dizer e afirmar isso, ele também pode usar nossos jovens hoje. Para trazer o quê? Vou lhe dizer, direção, correção e esperança às famílias. Correção, direção e esperança. Mas infelizmente, eu vou lhe dizer uma coisa com muita tristeza. Muitos ainda duvidam da juventude. Acham que são o quê? Não, são imaturos, inexperientes, eles não são muito experientes, são incapazes. Mas, meu irmão, entre o que o homem acha e a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Porque o que a palavra de Deus ela nos ensina? Eu olho lá para Paulo, conversando com o jovem Timóteo, aleluia. Que também um jovem, né? E Paulo vai dizer em 1 Timóteo 4,12 para aquele rapaz, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, ser o exemplo dos fiéis. Aí no que, igreja?
na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Veja o que Paulo diz aí, ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo. E Paulo vai dizer em quê? E aqui, meus irmãos, perceba o paralelo entre Samuel, um jovem usado para falar ao sacerdote ali, e veja o paralelo com Timóteo, um jovem instruído a ser exemplo para toda a igreja. Oh, aleluia. Eu me alegro muito quando eu me deparo com dilemas e encontro a resposta na palavra de Deus. Sabe por quê? Eu vou dizer para você que é presbítero, você que é pastor. Porque Deus continua levantando jovens para ser voz profética em sua geração. Por isso a pergunta volta lá do nosso início. Se Samuel falou à família de Eli, por que não permitir que nossos jovens falem às famílias de hoje? Me responda, coloca aqui nos comentários, vai. Coloca aqui nos comentários a tua resposta, a tua argumentação. Eu quero dizer para vocês, viu? Famílias, deem espaço aos filhos de vocês. Pais, incentivem os jovens a orarem, a pregarem, a testemunharem. Igreja ajuda a juventude a florescer. Aqui na igreja nós ajudávamos e continuamos ajudando adolescentes e jovens a descobrir o dom e o talento. Sabe por quê, irmão? Porque Deus não usa, Deus não se detém à idade. E talvez a palavra que a sua família precisa ouvir hoje, oh aleluia, venha justamente, sabe de quem? Da boca de um jovem. E que a gente incentiva o jovem, descubra seu dom, se prepare a ler, a louvar, a pregar. Por que você silencia o seu jovem? Por que você silencia a sua mocidade? Se nem Samuel e nem Timóteo foram silenciados. E eu vou dizer, na nossa geração, nossos jovens não devem ser silenciados. Que possamos, meus amados irmãos, pastores, amigos, colegas, incentivar e valorizar aquilo que Deus está fazendo através da nova geração. Aleluia. Incentive para que essa geração de jovens dê um brado, aleluia. Oh, glória a Deus. Aqui, meus irmãos, é muito importante nas coisas do Altíssimo. Que esse Samuel falou para um idoso de 90 anos de idade, e ele com 12 anos de idade. Porque não devemos permitir que os nossos jovens ministrem no tempo de hoje. Deus, Ele quer levantar uma geração de jovens, não só de jovens, mas de crianças também. De jovens, adolescentes, para que verdadeiramente nas universidades, nas escolas, nos espaços de cursos preparatórios, de pré-vestibular, você não esteja ali apenas adquirindo conhecimento, mas que você também esteja ali como luz e exemplo para essa geração. E nós incentivamos muito nossos jovens a serem médicos, engenheiros, enfermeiros, etc. Mas quando trata-se de falar da igreja, nós colocamos terra e esfriamos a nossa juventude a pregar e a ministrar. Pode até ser que você não permita seu jovem palestrar, porque aí envolve outras questões. Mas pregar, meu irmão, olhe o exemplo de Samuel e olhe o exemplo de Timóteo. Que Deus em Cristo abençoe sua vida abundantemente e que Deus levante uma geração de jovens e adolescentes que amem a Deus suficientemente. Amem o reino de Deus.